Oi, meus amores, tudo bem? Estamos aqui reunidos em mais uma aula, né, na nossa escola dominical virtual. E hoje um tema muito polêmico, né? Jesus voltará? Eu não sei se vocês já pensaram sobre isso, se vocês já ouviram alguma pregação, se já prestaram atenção em alguns louvores, né, na letra. Eu particularmente eu gosto muito de filme, né? E tem um filme específico que me chamou muita atenção, eu não sei se vocês já assistiram, mas eu vou deixar aqui, né, um trailer, um endereço do trailer para vocês darem uma olhadinha, para quem assistiu relembrar, e para quem não assistiu, com a quarentena a gente tem a oportunidade de assistir um filme. Mas o filme ele fala sobre o arrebatamento, sobre o fim dos tempos, né? E nós como cristãos, nós temos a nossa fé de que sim, Cristo voltará e no nosso entendimento que não é na totalidade, jamais chega, né, a desvendar os desígnios de Deus, porque nós somos limitados, mas nós cremos, né? E na realidade a gente não tem que pensar em qual momento, qual que será o dia, qual que será a hora, mas eu acho que a gente tem que começar a pensar mais na caminhada. Se de fato Jesus voltar hoje, né, agora, será que eu vou, né? E uma cena muito clara, assim, do filme e que assusta muito é que uma irmã, ela tá num shopping center com seu irmãozinho mais novo e quando ela dá um abraço no irmão, depois deles conversarem um pouco, fazia tempo que ela não via ele, e quando ela abraça ele, só fica as roupas nas mãos dela. Então, assim, acaba sendo até um pouco assustador, né? Será que eu vou? Será que eu não vou? Mas eu acho que a gente tem que pensar na caminhada, amores. Pensar no que eu tenho feito, onde eu tenho plantado a minha sementinha, como eu tenho escrito a minha história nessa terra e que muitas vezes eu, como um ser limitado, um ser humano, eu não vou conseguir fazer de fato um ato heróico como um grande super-herói, mas no nosso dia a dia a gente ir plantando sementes, né? A gente tem ouvido falar muito sobre pensar no próximo, em pequenas atitudes, a gente ajudar um idoso, a gente ajudar um vizinho, né? Na própria igreja, muitas vezes a gente fala, poxa, eu não sei tocar um instrumento, ou eu não sei cantar tão bem, mas será que de verdade eu não sei orar, né? Que é a base da nossa igreja, é o que fortalece e faz com que a nossa igreja fique cada vez mais forte, né? Perante o mal que a gente tem, né, sido assolado nessa terra. Então, assim, orar, será que eu não tenho o dom de falar com as pessoas, de cumprimentar com amor, né? Muitas vezes a gente não se conhece ainda e não sabe nem o que a gente tem que fazer para ser alguém melhor. Mas com certeza se a gente buscar de Deus, da gente orar, da gente pedir, com certeza Deus vai mostrar pra gente o caminho, né? O nosso texto bíblico de base hoje na lição é Mateus 24, do versículo 15 ao 44. Mas eu queria chamar a atenção nesse momento, né? Depois vocês leiam todo esse texto, eu vou deixar aqui também direitinho para vocês lerem depois. Mas eu vou ler aqui uma parte em particular e que, né, eu quero ressaltar hoje para vocês. É do 36 ao 44.
Jesus continuou dizendo: mas ninguém sabe nem o dia, nem a hora em que tudo isso vai acontecer, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. A vinda do Filho do Homem será como aquilo que aconteceu no tempo de Noé, pois antes do dilúvio o povo comia e bebia, os homens e as mulheres casavam, até o dia em que Noé entrou na barca. Porém, não sabiam o que estava acontecendo, até que veio o dilúvio e levou todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Naquele dia, 2 homens estarão trabalhando na fazenda, e um será levado, e o outro deixado. 2 mulheres estarão no moinho moendo trigo, uma será levada e a outra deixada. Fiquem vigiando, pois vocês não sabem em que dia vai chegar o Senhor. Lembrem disso. Se o dono da casa soubesse quando ia chegar o ladrão, ficaria vigiando e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso, vocês também fiquem vigiando, pois o Filho do Homem chegará na hora em que vocês não estiverem esperando. Meus amores, eu peço de verdade, encarecidamente, e que aos poucos a gente peça para Deus fazer com que a gente amadureça, não só enquanto pessoa, né, mas também enquanto cristãos, porque apesar de cristãos, né, muitos dizem, eu acredito em Deus, eu acredito em Cristo, mas quando se ouve falar dos fins dos tempos ou do dia em que o Senhor virá, o primeiro sentimento é de medo, né? Será que eu vou ouvir a trombeta? Será que eu vou ser levado aos céus? De verdade, amores, eu não sei. Eu peço a Deus que todos nós estejamos juntos e unidos lá no dia da glória. Mas eu não sei. Eu não sei o que você tem buscado, eu não sei o que você tem plantado, e eu não quero deixar aqui um sentimento de medo, mas de temor, de amor, de falar, meu Deus, a minha vida está entregue nas suas mãos, independente do dia, da hora, eu quero caminhar contigo, eu quero aprender de ti, eu quero falar de ti para outras pessoas, eu quero salvar vidas, eu quero que essa terra toda venha conhecer o Senhor. E se a pessoa quiser aceitar ou não, aí vai ser a escolha dela, é o livre-arbítrio dela, mas que eu seja um canal de bênção e não de maldição, né? No estudo 15 lá da revista, né, tem uma parte que me chamou muito a atenção e que ela fala o seguinte: tanto no livro, né, no caso de Mateus que a gente leu, quanto no livro de Marcos, quanto no livro de Lucas, quanto no livro de Atos dos Apóstolos, nos 4 estava sendo citado, né, sobre a questão de ter a volta de Cristo, esse fim dos tempos. Então, assim, é algo que realmente chama atenção, né? Se 1, 2, 3, várias pessoas, discípulos que andaram com Cristo, eles de fato citaram sobre isso, será que não é algo relevante, não é algo importante e que eu tenho que prestar atenção? É claro que eles escreveram numa outra época, né? Numa época, por exemplo, em que 70 anos depois de Cristo, tinha um fulano de tal lá, o Bambambam da época que era o Antíoco Epifanes, e que ele profanou o templo de Jerusalém, colocando na época uma estátua de Zeus, né? A gente assiste muitos filmes aí em que fala de Zeus, né? Que vem lá da mitologia grega, né? Um deus grego. E, o cara profanou, ele colocou uma estátua gigante lá de Zeus no meio do templo de Jerusalém. Imagina na época para os judeus, né? Aqueles que
criam em Deus, estavam esperando Cristo ver aquilo. Uma abominação. E ali já estavam falando, vai acontecer o dia em que tudo vai ser destruído, né? Mas de verdade, eu não quero que a gente fique com medo. A gente tem visto muitas coisas, né? Até os dias de hoje. Muitas guerras, fome, doenças, pestes. Mas tudo isso é pra gente reconhecer o senhorio de Deus. Nós colocarmos o Senhor como centro, como principal, como uma prioridade nas nossas vidas, né? E a gente não ficar simplesmente, eu tenho medo de ir pro inferno e por isso eu vou seguir a Deus. Não, mas é por amor, por temor. Cara, eu sou filho de Deus, né? E se você ainda não tem esse sentimento no seu coração, ore a Deus, busque a Deus, peça a Deus, me transforma, né? Me transforma, me mostra, fala comigo. Me fala que caminho é esse que eu devo seguir. Me mostra que luz é essa que tira toda a escuridão do mundo. Me mostra essa mensagem da cruz, né? Hoje mais tarde a gente vai fazer um ato muito lindo e que a gente faz mensalmente, que é a Santa Ceia. O que a Santa Ceia representa para mim? Poxa, é a morte e a ressurreição de Cristo. É a base da nossa fé, né? E eu acho que é tudo isso, é essa caminhada. É muito mais importante eu estudar, eu lutar, eu tá vencendo, né? Cada degrauzinho ali na minha vida. E quando eu for vencendo cada obstáculo, eu ver, poxa, eu cresci, eu amadureci, hoje eu sou uma pessoa melhor. Porque muitas vezes você acha, eu quero ganhar dinheiro, eu quero ser rico. Mas você não tem nem capacidade ainda para você ser um presidente da república, né? Muitas vezes a gente só critica, só julga, né? Não quero entrar aqui na questão de política, mas assim, muitas vezes é fácil a gente apontar. Ou é muito fácil eu querer algo e eu não lutar para chegar naquilo. Eu nunca vou ser um guerreiro forte, um vencedor da corrida se eu não estiver treinando. Eu nunca vou ser um grande piloto de Fórmula 1 se eu não dirigir, se eu não aprender, se eu não estudar, se eu não treinar, né? Seguindo um pouquinho adiante, né? E é um ponto aqui que eu grifei como um ponto central para a gente é mais importante do que sabermos quando vai acontecer é compreendermos como devemos viver para podermos então nos encontrar com Cristo. Mais importante do que a forma é um motivo para que Jesus vai voltar. O que isso implica nas nossas vidas? Por que isso faz parte da minha fé como cristão? Como viver enquanto ainda estamos esperando a volta de Cristo? Confia, tenha fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Deus vai olhar sempre o seu coração, as suas atitudes, a sua motivação, né? Por que eu estou estudando hoje a aula da escola dominical? Simplesmente porque a Babi falou, gente, assiste a aula. A Babi não é nada, nem ninguém. É Deus mais uma vez falando, filho, escuta a minha palavra, escuta os meus ensinamentos, amarra lá como um lacinho no seu coração, no seu pescoço, para você não se esquecer, porque vai ser importante para a sua caminhada, para suas batalhas nessa vida aqui que é passageira, né? Indo um pouquinho mais adiante para a gente poder finalizar essa reflexão nessa manhã, falar do retorno de Cristo é algo que tem que nos trazer esperança. Esperança de que nossa vida não se limita aqui,
Jesus voltará para buscar a sua igreja, a noiva, nós. Não é eu nem você, no nome de Jesus, que seja todos nós reunidos como um corpo, né? Jesus voltará para buscar a sua igreja para que viva a plenitude de Cristo. Não precisamos ficar com medo e nem com ansiedade de quando ou como acontecerá. Há mistérios que não pertencem a nós. O centro da esperança cristã é a expectativa de ser recebido na plena comunhão com Deus. Quem morre ou vive em Jesus terá um futuro com Ele. Amém, meus amores? Eu vou orar nesse momento, né? Eu peço que cada um feche o seu olhinho, né? E que o que eu, né, como humana falha, não consegui passar para vocês, eu peço a Deus que Ele continue a falar no coraçãozinho de cada um, né? No nome de Jesus. Senhor nosso Deus, nosso querido Pai, desde já nós agradecemos, Deus, por tantas revelações, por tantos ensinamentos, por tantas pregações, por tantos louvores. O Senhor tem falado conosco de tantas formas, Deus, por meio de mensagens, WhatsApp, mídias sociais hoje em dia, Deus, talvez seja um pouco diferente de como foi com os discípulos que seguiram e viveram ali com Cristo, mas nós cremos no Cristo, nós cremos no Pai, no Filho e no Espírito Santo, Deus. Nós cremos que o Senhor é o nosso Deus, é o nosso Rei, é o nosso Pai, e nós pedimos como filhos, Deus, nos perdoa, Pai, perdoa a nossa incredulidade, Pai, porque muitas vezes nós lemos a palavra por ler e nós não compreendemos, Deus, e nós pedimos no nome de Jesus, Pai, que o Senhor fale conosco, nos mostre o caminho, nos mostre como nós devemos andar, caminhar, viver e transbordar deste amor que o Senhor transbordou por nós naquela cruz, Deus. Continue a falar conosco e a se revelar a nós, Pai. É no nome de Jesus que nós pedimos, Deus, e já agradecemos. Amém. Meus amores, obrigada, né? Que Deus os abençoe, que vocês continuem a ter um dia abençoado na presença do Senhor com seus familiares, né? Esse mês específico de maio é um mês que marca o mês da família. E vamos continuar orando pelas nossas famílias, pela nossa igreja, pela nossa nação, pelo nosso mundo, né? E que Jesus, independente do momento, que Ele renasça nos nossos corações todos os dias. E se Ele voltar hoje, que você esteja preparado para ir para a glória. Amém? Essa é a nossa fé. E se vocês tiverem a oportunidade também de verem o filme, se vocês já assistiram, assistam com um novo olhar. Assistam com um olhar, poxa, eu ouvi da lição e eu quero ver como que eu posso melhorar no meu dia a dia. Ali tem um pai, tem uma filha, que eles vivem uma história tão linda de uma busca do porquê que eles não foram arrebatados, né? E no nome de Jesus que nós sejamos aquele que sejamos levados, né? Que nós estejamos unidos com Cristo. Amém, meus amores? Fiquem com Deus. Um beijo, amo vocês. Tchau, tchau.